Boa noite, turma. Tudo jóia? Vamos continuar, né? Falando sobre o gerenciamento desse risco físico, que é a radiação ionizante, que os IOE, que são os indivíduos ocupacionalmente expostos, vão estar sujeitos. Então, uma das formas de gerenciar esse risco, lembrando na prioridade que a gente falou que existe uma hierarquia para gerenciar qualquer risco no ambiente de trabalho, que é sempre focar na solução, né, no gerenciamento desse risco, primeiro na fonte, depois na trajetória e por último no indivíduo. Já venho batendo firme nessa tecla em outras aulas. Agora, considerando que a gente está agindo, gerenciando esse risco diretamente no indivíduo, como que faz isso? Uma das possibilidades e extremamente importante é o uso de equipamento de proteção individual, o EPI. Existem EPIs para as mais diversas atividades que vocês possam imaginar. Nós vamos falar dos EPIs principais utilizados para trabalho com radiação ionizante. Bom, antes de fato falar dos EPIs, eu trouxe alguns dados para vocês. Esses dados são que eu peguei da Fundacentro, que é mais uma curiosidade para desmistificar e tomar cuidado ao se falar que atividades, né, profissionais, por exemplo, técnicos em radiologia, estão muito expostos, correndo muito risco, colocando a saúde em extremo risco quando trabalham com radiação. Tem que ter cautela e ao se falar isso, ao se afirmar isso. Por quê? Olha só, de acordo com essas estatísticas, eu trouxe chances de morrer em consequência de algumas atividades comuns do nosso dia a dia. Essa estatística trazida significa que para cada 1 milhão de pessoas tem uma morte. Então, quando fuma cigarro, fumar 1,4 cigarros causa câncer no pulmão. A cada 1 milhão de pessoas, uma morre fumando 1,4 cigarros por dia. Passar 2 dias na cidade de Nova York devido à poluição do ar. Dirigir 65 quilômetros em um carro, você está exposto, né, à probabilidade de ter acidentes. Voar 2.500 milhas de avião, pode ter um acidente. Praticar 6 minutos de canoagem. Receber 0,1 millisieverts de radiação, que pode gerar câncer. Então, reparem o que isso quer dizer quando eu trago para vocês. Que se expor, né, às vezes um profissional está se expondo aí a 0,1 millisievert de radiação, a probabilidade, as chances dele desenvolver um câncer, às vezes é a mesma de um indivíduo que fuma, de um indivíduo que bebe, de um indivíduo que se expõe a uma alta velocidade em carro. Então, não estou falando que não tem que tomar cuidado nessa atividade, não é isso. Tem que se tomar cuidado, assim como em qualquer outra atividade. Então, fatores de risco de câncer em relação à radiação. Fator de risco, quando está se exposto à radiação, esse fator de risco é 1. Quando você utiliza bebida alcoólica, esse fator cresce para 1,5. O câncer relacionado a infecções diversas, esse fator vai para 5. Fumo, pessoas que fumam, esse fator vai para 15. E dieta, né? A alimentação, aquilo que a gente está consumindo, fatores intrínsecos à dieta, esse fator sobe para 18. Então, reparem que nesse comparativo, a radiação ionizante é a que menos está associada aí a câncer. Então, repensar em alguns hábitos na nossa vida. Existem diversos tipos de vestimentas que protegem as pessoas que trabalham com radiação ionizante. Nós vamos começar a falar então dos principais equipamentos de proteção individual utilizados para proteção desse risco. Lembrando, EPI é de uso individual e intransferível. Então, seu EPI é para você utilizar, tá? Não para se tornar de uso coletivo. Cada um tem o seu. A empresa tem um registro de que forneceu o EPI gratuitamente ao trabalhador,
fez o treinamento, porque não basta fornecer, a pessoa tem que saber a forma correta de utilizar para que ele de fato seja eficaz, tem que repor em caso de algum dano esse EPI. Enfim, existe uma legislação específica dentro das normas regulamentadoras, tem uma norma específica que trata só sobre equipamento de proteção individual, que é a NR6, tá ok? Então, tudo isso que eu estou falando é embasado já em portarias, em normas regulamentadoras, em leis, tá ok? O primeiro tipo de EPI que nós temos são os aventais de chumbo. Esses aventais plumbíferos, eles podem ser longos ou curtos. Esse preço vai variar de uns R$500 a R$1.000 e pouquinho, dependendo do modelo, do comprimento. Esses aventais, pessoal, a maioria dos EPIs e EPCs para proteção contra radiação ionizante, eles são feitos do material chumbo, que aqueles átomos que constituem o material, eles fazem com que dissipe essa radiação, os feixes de radiação que chegam no material, tá? Então, ele funciona como uma barreira que não permite com que a radiação gama, por exemplo, atravesse e chegue no indivíduo, em algum órgão, protege de fato o trabalhador. Lembrando que tem que tomar cuidado com os EPIs. Esse tipo de avental, utilizou, ele vai ter um local correto para ser guardado, evitar de dobrar, porque quando você dobra, você pode estar prejudicando e deixando inviável a proteção dessa camada de chumbo. Você está estragando o EPI. Tem os protetores de tireoide, gônada. Então, essa menininha aqui está mostrando um protetor de tireoide. E aqui protetores para gônadas, tanto homens quanto mulheres utilizar. Gônadas, tireoide, cristalino, são partes muito radiosensíveis do nosso corpo. Então, merece uma proteção aí, um cuidado especial, extra, para não gerar câncer de tireoide ou esterilidade, infertilidade, no caso de gônadas. Outro tipo de EPI para os olhos, são os óculos feitos à base de chumbo também, óculos plumbíferos, justamente para proteger essa parte do cristalino. E EPIs também para proteção de membros superiores, como luvas e mangas protetoras. Repare que essa luva, ela está sendo também funcionando como uma manga protetora. Em que casos utilizar esse tipo de EPI? Principalmente profissionais que utilizam muito as mãos para fazer determinado exame, no caso que as mãos estejam mais expostas que outras partes do corpo. Lembrando que limite permissível de radiação, vocês lembram? É diferente para mãos e extremidades, para corpo inteiro, para cristalino. Tem, de acordo com a legislação, um limite máximo permitido de dose para cada parte do corpo. Já falamos isso em outros momentos. Quem deve usar esses equipamentos de proteção individual? Bom, primeiro, o paciente, para proteger as outras partes que não necessitam receber radiação. De fato, expor somente aquela parte que precisa receber radiação para tratamento, para diagnóstico de doença, para um tratamento de câncer, ou quebrou algum osso e vai fazer algum raio-x. De fato, essas partes precisam receber radiação para formar a imagem ou para realizar o tratamento, né? A quebra aí dos tumores. Mas as outras partes têm que ser protegidas. Então, deve-se colocar EPI nos pacientes também. O acompanhante, não é indicado que fique acompanhante na sala de imagens, né? De exames. Só que, caso seja necessário, esse acompanhante também tem que estar protegido. E, obviamente, o IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, que vai trabalhar o tempo todo com os EPIs. Gente, só relembrando, já falei isso 1000 vezes na aula passada, mas dosímetro, que é aquele equipamento que a gente pode colocar nas extremidades, tem de anel, pulseira, coloca aqui no jaleco, ele não é EPI, ele não protege contra radiação. Tá? Se você não viu, volta aí na aula sobre dosimetria. Ele é simplesmente um equipamento que quantifica, consegue expressar em valor numérico, medir a quantidade de radiação que o indivíduo está recebendo.
Então, ele é uma forma muito eficiente de fazer esse controle, esse monitoramento da dose recebida, mas ele não é um EPI. Bom, então cuidado, né? Esses aventais de chumbo, eles são frágeis e devem ser manipulados com todo cuidado. Quando a gente fala em EPI, existe uma responsabilidade de mão dupla. Responsabilidade do empregador, da empresa, que é fornecer de forma gratuita esse EPI, realizar o treinamento dos trabalhadores, trocar quando for necessário esses EPIs, realizar a higienização dos EPIs é de responsabilidade do empregador. Tá? Mas o empregado, ele também tem as suas responsabilidades. Ele deve conservar e guardar de forma correta, usar o EPI somente para o fim que se destina, tá? Então, não é ficar fazendo gambiarra e utilizando para outras finalidades, não. Determinar as ordens do empregador quanto ao uso. Então, essa responsabilidade sempre vai ser em mão dupla. Usou o avental de chumbo, por exemplo, guardar em cabine apropriada, sempre na posição horizontal, para não dobrar e danificar, de fato, a eficiência de proteção desse EPI. Aqui eu trouxe só uma curiosidade com valores típicos de doses em diagnósticos. Vocês reparem, eu trago aqui alguns exames típicos de radiografia, fluoroscopia, medicina nuclear e tomografia computadorizada. Se a gente reparar, a radiografia é o que menos expõe a radiação ionizante, né? As radiações do tipo X, né? Partículas X. A radiografia de tórax expõe o indivíduo, perdão, a 0,03 milisievert. Se eu pegar, por exemplo, uma radiografia de abdômen, essa dose já aumenta um pouquinho, para 0,5 milisievert. Uma radiografia de pelve, 0,2 milisievert. Agora, se eu comparar radiografia com fluoroscopia, aqui alguns exemplos de exame de fluoroscopia, por exemplo, contraste simples, expõe a 3,1 milisievert de dose. Vamos ver aqui, ó, se eu fizer uma colocação de stent coraniano, já expõe a 50 milisievert. Então, olha como essa dose aumenta. Medicina nuclear. Alguns tipos aqui de tratamentos, exames, olha lá, 4,4 milisievert, 18 milisievert. Tomografia computadorizada da cabeça, 1,3, do tórax, 5,5, da pelve, 8 milisievert. Então, a gente pode ver aí que a medicina nuclear, dentro desse universo de radiações, de fato é a que mais está emitindo radiação. As imagens são fantásticas, são de qualidade incrível. Só que aí a gente tem que lembrar dos princípios da radioproteção, que é a justificação, otimização e limitação de dose. Porque a gente tem que colocar numa balança até que ponto, de fato, aquele exame, aquele tratamento vai trazer mais benefícios que malefícios. Às vezes é indispensável para diagnóstico de doenças ou tratamento de tumores específicos que se faça esses exames. Isso não se discute. Só que como que o profissional da saúde pode otimizar, de fato, a liberação dessas doses no paciente para reduzir os impactos nocivos da radiação? Então, tudo isso tem que ser muito planejado e por isso que existe esse gerenciamento de risco da radiação. Tá ok? Próxima aula a gente continua sobre esse assunto, falando sobre os EPCs, equipamento de proteção coletiva para radiação ionizante. Até mais!